Oi, gente! Hoje eu vou começar a comentar sobre o livro Didática da Matemática, uma análise da influência francesa. Ele é um livro escrito por Luiz Carlos Paes. Estou voltando a gravar vídeos de livros da coleção Tendência em Educação Matemática, já tem um tempo. Didática da Matemática já estava aqui para eu gravar um vídeo desde 2018, mas eu tenho um pouco de receio de falar do livro, porque eu gosto muito, é uma temática bastante atraente, mas eu acho bastante complexa e eu tenho dificuldade em alguns conceitos, então fico receoso de falar uma coisa errada no decorrer do livro. Mas eu vou pedir para vocês comentarem aí se eu falar alguma coisa errada e me complementando as falas. Eu vou tentar seguir, eu fiz um roteiro aqui para tentar seguir bem direitinho o que é discutido no livro. E com Didática da Matemática eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o livro, que eu estou fazendo com o livro Ler, Escrever e Resolver Problemas, que é organizado por Katz Muller e Maria Diniz, que é gravar vídeos por capítulos. Neste vídeo aqui eu vou comentar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, e aí a gente vai fazendo os comentários à medida que eu for avançando na leitura. É bastante interessante, mas é bastante denso. Enfim, antes de tudo, como sempre, eu vou pedir para vocês deixarem um like, comentarem, compartilharem o vídeo, inscrevam-se no canal, aqui na marca d'água vocês podem estar se inscrevendo. Aqui nos cards eu vou deixar alguns vídeos que já foram publicados para que vocês possam assistir outros vídeos aqui do canal, mas tem vários outros vídeos que já estão publicados, que vocês acessando o canal, vocês vão ter acesso a todos os outros vídeos, e dessa maneira a gente vai fortalecendo mais um espaço para estar refletindo sobre a educação matemática aqui no YouTube. Minha gente, vamos lá para o capítulo 1, estou aqui com o meu roteiro, vou seguir a risca. O primeiro capítulo é intitulado Introdução, Conceitos da Didática da Matemática. Já no início do capítulo, Luiz Carlos Paes apresenta qual é o objetivo do livro, e na íntegra ele diz que é apresentar uma análise introdutória da linha francesa da didática da matemática, procurando destacar uma de suas características principais, a formalização conceitual de suas constatações práticas e teóricas. Então já demonstra para a gente que o livro foi escrito propondo reflexões de conceitos relacionados à linha francesa da didática da matemática. Isso eu já percebi no segundo capítulo, no terceiro capítulo, que eu já avancei um pouquinho. E aí, o que eu mais gostei desse primeiro capítulo é que Luiz Carlos Paes ele apresenta a estrutura do livro, mas de uma maneira diferenciada. Ele vai propondo a articulação e apresentando os conceitos que serão discutidos no decorrer do livro. Então ele apresenta o primeiro conceito, ele discute um pouquinho, dessa discussão vai aparecer uma inquietação, aí dessa inquietação aparece um novo conceito que vai ser discutido no decorrer do livro, ele dá um exemplo, uma nova inquietação, um novo conceito, e aí ele apresenta todos os conceitos que serão discutidos, isso que ele foi apresentando no decorrer do livro. Eu vou sinalizar aqui para vocês, não vou aprofundar porque a gente vai avançando no livro, só alguns que eu fui aprofundando aqui porque achei necessário e não aparece tanto no decorrer do livro. Inicialmente, Luiz Carlos Paes vai fazer uma discussão propor uma reflexão sobre a educação matemática e didática francesa. Eu vou deixar na descrição do vídeo o que ele define por educação matemática, mas Luiz Carlos Paes propõe a diferença entre didática da matemática e educação matemática, pensando no que os franceses têm lá no seu contexto. Porque na França, a didática da matemática ela é a área de pesquisa educacional da matemática, né? Ou seja, é o que a gente chama de educação matemática aqui. Só que aí Luiz Carlos Paes ele sinaliza que uma das preocupações dele é propor uma discussão de didática da matemática que esteja relacionada com o que a gente entende por didática da matemática aqui no contexto brasileiro. Então ele vai apresentar uma definição pensando no contexto brasileiro, no que a gente tem aqui no Brasil, e aí na íntegra a definição de didática da matemática é a seguinte: a didática da matemática é uma das tendências da grande área de educação matemática, cujo objeto de estudo é a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a especificidade educacional do saber escolar matemático, procurando manter fortes vínculos com a formação de conceitos matemáticos, tanto em nível experimental da prática pedagógica, como no território teórico da pesquisa acadêmica, ou seja, a grosso modo, a didática da matemática são as conexões entre a teoria e a prática, mas pela definição aqui, a gente percebe que a didática da matemática vai buscar estudar a elaboração de conceitos e teorias relacionados ao saber escolar matemático, sem que essa elaboração de conceitos e teorias, sendo que essas elaborações de conceitos e teorias estejam vinculadas tanto ao campo experimental da pedagogia, o campo experimental da prática pedagógica, quanto no território da teoria
da pesquisa acadêmica. Então, são essas conexões. Eu nem vou falar uma conexão, porque eu penso que essa discussão é tão complexa que são muitas conexões. E aí ele vai apresentar na sequência, depois dessa definição, que os elementos do sistema didático devem ser integrados entre si. Eu vou deixar na descrição do vídeo o que é que Luiz Carlos Paes está entendendo por sistema didático. Ele sinaliza, ele apresenta 9 elementos desse sistema didático, mas aí na descrição do vídeo vocês veem com calma. Depois ele vai propor uma pequena reflexão sobre transposição didática, que é o que a gente vai ver, que é o que a gente vê na sequência do vídeo, no capítulo do livro, no capítulo 2 e logo no instante no vídeo também. Ele vai falar um pouco sobre racionalismo aplicado, que nada mais é a integração entre a teoria e o plano experimental. Então a gente vai propor uma reflexão rápida e vai propor a referência vai apresentar a referência de Gaston Bachelard. Depois vem a sequência de conceitos que serão discutidos no livro. Vou ler aqui para vocês. Obstáculos epistemológicos, obstáculos didáticos, campos conceituais, aí aparece Verneau como referência, situações didáticas, vai aparecer Brousseau como referência, contrato didático, efeito didático e engenharia didática, ele traz como referência Artiga, eu não sei se eu estou citando certo. Chegamos então no capítulo 2, que é intitulado Trajetórias do Saber e a Transposição Didática. Luiz Carlos Paes traz como referência para a discussão desse capítulo Chevallard. São vários tópicos que aparecem nesse capítulo, eu vou fazer comentários por tópicos e a gente vai vender o que vai aparecendo. São várias discussões interessantes, complexas, requer a gente parar, pensar. Então vamos lá com calma. O primeiro tópico é intitulado Transposição de Saberes. E nesse tópico, Luiz Carlos Paes sinaliza que a transposição didática é um caso especial da transposição de saberes. E que a transposição de saberes ela é entendida no sentido da evolução das ideias, no plano histórico da produção intelectual da humanidade. E aí Luiz Carlos Paes traz a referência de Kuhn para dizer que essa evolução das ideias ela ocorre por meio de paradigmas e que esses paradigmas eles são constituídos por princípios e regras que são compartilhados no meio acadêmico, pelos acadêmicos, no sentido de estar validando a produção desses saberes. E aí vem um novo tópico que vai definir o que é intitulado Transposição Didática, no qual Luiz Carlos Paes apresenta a definição de transposição didática com referência de Chevallard, que na íntegra diz o seguinte: um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber a ensinar, sofre então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que de um objeto de saber a ensinar faz um objeto de ensino é chamado de transposição didática. Ou seja, esse processo da gente pegar um saber a ensinar, fazer com que ele passe por várias adaptações para ele ser transformado em um objeto de ensino é denominado transposição didática. Então, a grosso modo, o saber ensinar seria um saber acadêmico. Vamos pegar como exemplo aqui, me digam aí se eu estiver falando errado. E esse saber acadêmico, ele vai passar por um processo de adaptações e nesse momento acontece a transposição didática. E aí esse saber a ensinar é transformado em um objeto de ensino por meio dessas adaptações que nós realizamos, aí, nós no sentido geral, né? E aí vem um tópico chamado criações didáticas, né? Esse tópico ele vai falar o seguinte, que os conteúdos escolares eles são apresentados principalmente nos parâmetros, nos programas, nos livros didáticos, em softwares educacionais. Só que às vezes aparecem algumas necessidades de ensino. E por causa dessas necessidades de ensino, são desenvolvidas criações didáticas. E a maior preocupação de Luiz Carlos Paes é que a utilização dessas criações didáticas não estejam desvinculadas da finalidade principal, que é o saber ensinado, no caso. Então, a gente teria, não esquecer, se a gente quer mediar uma aula sobre um determinado conhecimento matemático, e aí no planejamento a gente tem uma necessidade de ensino, e aí por causa dessa necessidade de ensino, a gente tem uma criação didática que não está necessariamente vinculada lá nesses programas, no livro didático, enfim. Só que ao utilizar essa criação didática, a gente não pode esquecer que o nosso objetivo principal é a construção daquele conhecimento matemático para que ele não fique desvinculado do que está sendo proposto ali, do objetivo final, principal daquela determinada aula. Estou dando como exemplo, mais uma vez vocês comentem se eu estiver pensando errado. E aí vem um tópico chamado Exemplos de Transposição Didática. Ele vai falar sobre 2 tipos de transposição didática.
Eu vou falar rápido, mas vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem. Ele vai falar sobre a transposição didática estrito sensu, que é quando a gente vai falar sobre algo, vai pensar em algo mais específico. Ele traz a noção de distância como exemplo. E a transposição didática lato sensu, um processo de transposição didática mais amplo, pensando na matemática como um todo. Luiz Carlos Paes traz como exemplo o movimento da matemática moderna. Aí vem um tópico interessante chamado saber científico e saber escolar. O saber científico está associado com a questão acadêmica, mas nem todo conhecimento acadêmico é um saber científico, me desculpem aí. Aí ele vai falar que trata-se no sentido de esse saber acadêmico, esse saber científico, me desculpe, ele é criado nas universidades, nos laboratórios de pesquisa, nos institutos de pesquisa, mas nem sempre eles vão ter como finalidade ou estarão vinculados ao ensino básico. Então esse saber científico, ele está lá dentro da academia, não precisa, ele está sendo produzido lá na academia, não necessariamente está vinculado ao ensino básico, mas também nem todo conhecimento que é produzido, nem todo saber que é produzido na academia é um saber científico. Já o saber escolar vai representar um conjunto de conteúdos, aí eu vou ler na íntegra, né? Vai ser o conjunto dos conteúdos previstos na estrutura curricular das várias disciplinas escolares valorizadas no contexto da história da educação. Então, o saber escolar vai estar aqueles saberes que estão sendo lá propostos nessas estruturas curriculares que são sinalizadas para serem construídos aí no decorrer da educação do ensino básico. As criações didáticas que eu falei anteriormente, elas aparecem, elas são construídas na passagem do saber científico para o saber escolar, que ele fala no livro aí. Esse saber científico ele vai aparecer ele é apresentado por meio de teses, livros, relatórios. Já o saber escolar ele vai aparecer nos livros didáticos, em programas, materiais didáticos, enfim, outros materiais ele fala aqui. O saber científico ele é registrado numa linguagem mais codificada, mas não necessariamente o saber escolar ele precisa ter essa mesma linguagem. O que Luiz Carlos Paes vai falar também é que o processo de ensino leva finalmente ao saber ensinado. O que é que eu entendi disso? Me digam isso, eu entendi. A gente tem um saber científico. Esse saber, a gente passa por meio de uma transformação, adaptação. Esse saber científico ele passa a um saber escolar. Esse saber escolar, ao mediar, o professor está mediando ali a construção do conhecimento e propor essa aprendizagem, ele é transformado num saber ensinado. A gente consegue chegar ao saber ensinado por meio desse processo. Do saber científico, a passagem do saber científico para o saber escolar possibilita as criações didáticas, que são, por outro lado, aparecem por causa de necessidade de ensino e que a gente não pode estar esquecendo não pode desvincular do nosso propósito principal, né, do nosso objetivo principal. Me digam aí se foi isso mesmo, foi o que eu interpretei dessas duas partes aí do livro. Esses dois tópicos. Aí vai chegar um tópico falando sobre vigilância didática. Eu não vou aprofundar tanto, porque eu vou deixar alguns recortes na descrição do vídeo, mas ele vai falar aqui sobre a necessidade da gente quando a gente vai aplicar uma teoria, a gente às vezes tem uma teoria que é específica de uma determinada área. E a gente acaba aplicando essa teoria em uma outra área, que ele chama de um espaço estéreo, um terreno estéreo, território estéreo. Isso faz com que essa teoria perca um pouco do seu significado, da sua validade, porque a gente não está considerando a área específica, né, o espaço que essa teoria precisa ser experimentada, ser aplicada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa vigilância didática de ao estudar a teoria, buscar e compreender também qual é o espaço, qual é o território que a gente precisa utilizar para estar aplicando, validando e dando significado a essa teoria. Ele vai falar nesse tópico também sobre o deslocamento teórico. Eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu falei, porque ele fala sobre deslocamento teórico. Vem a dimensão, um outro tópico do capítulo 2, que é chamado de dimensões do fenômeno didático. Essas são duas variáveis associadas à temporalidade. O tempo didático e o tempo da aprendizagem. O tempo didático é aquele que está marcado nos programas, nos livros didáticos, aquela coisa que a gente vê mais como sequencial. Já o tempo de aprendizagem é aquele que está mais vinculado às rupturas. Eu vou ler aqui como é que está no livro. É vinculado com as rupturas e conflitos do conhecimento, exigindo permanente reorganização de informações. Enfim, ele não é sequencial e ele também não é linear. Até porque o tempo de aprendizagem, e eu vou trazer para o que eu interpretei da discussão do livro,
ele é muito individual, né? Cada um vai ter o processo de construção do conhecimento, vai aprender e construir conhecimento, cada um a seu modo. Então a gente não pode ter pensar nesse tempo de aprendizagem como sendo algo linear, sequencial, como é proposto nos planos de ensino que estão mais vinculados com o tempo didático. E aí, Luiz Carlos Paes fala que é muito subjetivo, comparar esses dois tempos é subjetivo, que essa subjetividade é bastante complexa, porque a gente não consegue comparar e chegar a um meio termo, quer dizer, pode até conseguir, mas é muito complexo compreender quando a gente vai comparar esses dois, mas a gente levar em consideração que esse tempo de aprendizagem está muito relacionado com a questão de cada um, com o tempo que cada um leva para aprender e construir conhecimento, no nosso caso, conhecimento matemático. Me digam aí se eu estou falando certo, por favor, que eu estou receoso com esse vídeo. Gente, nós chegamos então no último tópico do capítulo 2, que é intitulado Contextualização do Saber. Aqui Luiz Carlos Paes vai falar o seguinte, da importância da contextualização do saber, é uma das mais importantes noções pedagógicas, e essa contextualização possibilita que o aluno crie vínculos do conteúdo estudado com o contexto compreensível por ele, que eu entendi como sendo as questões da contextualização da realidade, da questão cultural, leva em consideração também esses aspectos. Aí ele vai trazer uma discussão sobre prática social de referência, ele traz uma referência de 2 autores, e ele vai fazer essa discussão que eu vou ler um pouquinho como está no roteiro, para que a gente possa refletir. Ele vai falar sobre que o conteúdo da matemática, quando a gente vai propor o ensino de um determinado conteúdo da matemática, a gente tem que levar em consideração a origem desse conteúdo, quais os valores que justificam a presença desse conteúdo no atual currículo, está sempre refletindo sobre isso, e aí fazer a contextualização por meio dessas reflexões. Além de ter que pensar na origem desse conteúdo, além de pensar no porquê desse conteúdo está na proposta curricular, também a partir daí fazer a contextualização, possibilitando que seja algo compreensível no aluno. E eu entendi esse compreensível para o aluno no sentido de estar mais próximo da realidade, de estar considerando questões culturais, linguagem e esses aspectos. E ele vai finalizar esse capítulo e o tópico também na íntegra falando o seguinte: o objeto da aprendizagem escolar não é o mesmo do saber cotidiano. O saber escolar serve, em particular, para modificar o estatuto dos saberes que o aluno já aprendeu nas situações do mundo da vida. Achei bastante interessante, acho que é muito do que a gente pensa de educação, a gente não tem que estar o tempo inteiro fazendo entender que existe uma diferença entre o saber, o objeto de aprendizagem e o saber do cotidiano, são coisas distintas, mas que precisam estar vinculadas, enfim. Eu vou deixar meu muito obrigado. Eu vou pedir para que vocês, quem está interessado, quem estiver assistindo esse vídeo por interesse, que faça as reflexões do livro, veja se eu fiz comentários inadequados. Enfim, eu estava muito receoso com esse vídeo, mas eu acho que vale a pena propor essa reflexão, porque talvez outras pessoas tenham também o mesmo receio de ler Didática da Matemática, não porque o livro não é bom, o livro é excelente, mas por causa da complexidade da temática, pelo menos é o que eu penso. Enfim, até a próxima. A gente vai seguindo a leitura e falando sobre os outros capítulos. Valeu, muito obrigado.